Olá, alunos! Cheguei aqui com a aula 8.2, é isso mesmo, aquele momento da revisão, daquele momento de você chamar o professor presencial, se tiver alguma dúvida, mandar aquele alô aqui pra gente estar fazendo aquele acompanhamento aqui com vocês. Na aula que a gente viu ainda há pouco, a aula 8.1, ela fala sobre o que, professora? Ela vai falar sobre o tempo geológico e as divisões desse tempo geológico. A gente viu também a importância de se estudar esse tempo geológico, tá bom? Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente fazer aqui esse aparato, essa síntese da aula 8.1, agora com a aula 8.2, tempo geológico. Então, o tempo geológico nada mais é, pessoal, do que uma escala de tempo desde a formação do planeta Terra aos dias de hoje. Essa escala de tempo, ela é cronológica, né? Ela tem uma datação, né? De milhões e milhões de anos. Olha aqui, já enfatizando aqui, né? Mostrei para vocês, esqueci de passar o slide aqui, não tem problema não. Então aqui, gente, o tempo geológico, ele é determinado justamente que por esses eventos, transformações que aconteceram ao longo de milhares de anos na Terra. E ele tem uma diferença quando a gente compara o tempo geológico, por exemplo, com o tempo histórico. O tempo histórico, ele já vai falar sobre o quê? Sobre a civilização humana, desde a pré-história, os primeiros humanos aqui da Terra, a Idade Média, a Idade Moderna, os eventos que aconteceram de fato culturalmente, né, naqueles meandros, né, naquela época. Então, tem diferença do tempo geológico e do tempo histórico. E o tempo geológico, ele é muito importante para os biólogos, os paleontólogos em específico, e também para os geógrafos, geólogos. Por quê? Porque vai ser uma datação de acontecimentos, de formações que vêm acontecendo na Terra, seja formação rochosa, extinção de espécie, alteração, mudança climática que pode estar levando um organismo, por exemplo, à extinção, uma espécie à extinção. Tudo isso aí está relacionado à divisão do tempo geológico, que aconteceu essa classificação a partir do século 17, tá bom? Esse é mais um ponto aí para vocês. E o estudo, né, dos fósseis, levando em consideração aqui, né, o tempo geológico, ele é crucial para a gente entender, pessoal, a história da vida na Terra, incluindo a evolução das espécies e as mudanças ambientais ao longo do tempo. Aí você vai entender que naquele período lá, vou dar o exemplo aqui dos dinossauros. O que aconteceu para que os dinossauros que viviam na Terra depois de um tempo, né, fossem extintos? Né? O que aconteceu? Que evento foi esse? Muitos acreditam que aconteceu um meteoro ou um asteroide tenha caído na Terra, especificamente na península de Yucatán, que fica no México, tá bom? Tenha caído lá, e a partir dali a Terra ficou anos e mais anos coberta por uma névoa, onde não se tinha passagem, não tinha incidência de raios solares. Os organismos que eram adaptados, né, aos raios solares não sobreviveram. Os dinossauros, por sua vez, também, aos poucos, foram se extinguindo. Tudo por quê? Por conta desse fenômeno que aconteceu, dessa formação que aconteceu na Terra. Então, olha aí, gente, tá vendo o processo, né, geológico que pode ter ocasionado, né, a formação esse asteroide que caiu na Terra, aconteceu maremoto, aconteceu tsunami quando ele cai. Então, muitos organismos que viviam ali adaptados a um determinado ambiente não se adaptam mais e acaba o quê? Se extinguindo. É mais um ponto aí com relação, né, a
o que eu chamo de extinção. E a gente tem não só alterações climáticas, desastres ambientais, a gente tem quem? Um homem também que pode estar provocando, infelizmente, a gente sabe, mas o homem, hoje, ele pode estar provocando a extinção de espécies. E com relação a divisões do tempo geológico, isso aí vocês têm que fazer o print, tá, pessoal? Eles são divididos, o tempo geológico, ele vai ser dividido em éons, eras, períodos, épocas e idades, segundo Lisboa, tá bom? E com relação a esse tempo aqui histórico, eu já falei, né? Tá relacionado o quê? Aos antepassados humanos, formação, né, histórica, né, cultural dos nossos antepassados humanos. Também nessa aula, além do tempo geológico que a gente viu nessa aula, vimos também a questão da evolução humana, nossos antepassados humanos. Vimos que nós temos, né, um ancestral incomum com os chimpanzés, por exemplo. Então, quer dizer que nós temos um grau de parentescos com os chimpanzés. Nessa, né, não está aqui na imagem, mas a gente viu, né, citei exemplo aqui do Homo habilis, o Homo ergaste, o Homo erectus, o Homo de Neanderthalis, até chegar onde? No Homo sapiens, que é o homem sábio, que é onde, né, a gente se encaixa quando a gente faz toda essa cronologia de tempo, tá bom? E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui, né, a nossa revisão da aula 8.2 e já eu volto para tirar aquela dúvida aí de vocês. Até mais! É isso aí, pessoal. Voltei agora para aquele momento do nosso plantão, tirando dúvidas. É isso mesmo. Então, professor presencial, faça o registro aí dos nossos alunos. Isso mesmo, mandem aqui pra gente, né? Já gostaria até de agradecer aqui alguns alunos que já me acharam aqui nas redes sociais, já vieram falar aqui comigo. Então, um forte abraço para vocês, tá bom? E vamos agora para nossa atividade de sala. Diretor, corta para a telinha agora, atividade de sala, plantão tirando dúvidas, resolução da nossa atividade. Vamos lá, gente, questão 1. O que será que a questão 1 ela está falando? Vamos ler, vamos fazer aqui a leitura, aí a gente consegue entender. Então, o tempo geológico marca uma escala temporal, gente. Quando ele fala de escala temporal, ele está falando do tempo aqui. Tempo de quê? De transformação de diversos elementos da superfície terrestre. Este encontra-se dividido em... Então, ele quer saber aquelas divisões que já citamos tanto na aula 8.1 como agora na revisão. Então, vamos analisar aqui as alternativas para a gente entender e ver qual é a alternativa correta. A alternativa A, ela fala o quê? De semanas, meses e anos. Só que a gente sabe que não é essa divisão, então não tem como marcar a alternativa A. Deixa eu só trocar aqui a caneta. Não marque a alternativa A porque não corresponde a essa escala temporal do tempo geológico. Alternativa B, períodos, tempos e anos. Também não é. A única coisa que se salva aqui é o período, mas não corresponde a transformação ao tempo geológico. Alternativa C, gente, ele fala de espaços, lugares e paisagens. É bem relacionado ao quê? A geografia também não é, tá bom? E a alternativa D? Olha, acho que eu já até... Só pelo fato de eu falar aqui D, eu acho que vocês já sabem que é a alternativa correta. Por quê? Porque realmente ela, de acordo com aquela divisão que a gente viu de Lisboa, ela está relacionada ao quê? Ao éons, subdividido em eras, subdividido em período
e épocas. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. E a alternativa E, ela fala de sequências e agrupamentos que não tem nada a ver com essa escala temporal de transformação dos elementos da superfície terrestre, tá bom? Então, gabarito correto para você que acertou, porque você é aluno da mediação, você prestou atenção na aula, tenho certeza disso. Não prestou, professor presencial, cobre desse menino, viu? Pode cobrar dele. Então, o gabarito correto é o gabarito D, isso mesmo. Vamos agora para a questão de número 2. Vamos entender aqui como é que é essa questão de número 2. Na divisão de escalas de tempo geológico, já estou falando aqui da divisão da escala do tempo geológico. É uma área geológica, tanto geológico, né, gente? Dá até vontade de rir aqui. Na divisão da escala de tempo geológico, é uma era geológica que se iniciou há aproximadamente 65,5 milhões de anos e se estende até hoje, até a atualidade. Ela está dividida em 3 períodos: Paleogeno, Neogeno e Quaternário. Assinale, dentre as alternativas abaixo, era de que trata o texto e seu período atual. Na verdade, ele quer em cima, né, desses períodos aqui que ele citou, Paleogênio, Neogênio e Quaternário, ele quer saber qual é a era que corresponde, tá, a esses períodos e qual é o período atual que ela se encontra. Então, vamos analisar aqui as alternativas e a gente consegue ver qual é a resposta correta, tá bom? Eu vou só abaixando aqui e a gente consegue ter uma noção. De cara, pessoal, quando ele fala aí de quaternário, eu já consigo eliminar as alternativas B, C e D, porque a era, né, quaternária, ela acontece aonde? Na era Cenozoica. Bom, era Cenozoica. Então, de cara, eu vou ficar entre a alternativa A ou a alternativa E de escola. Então, já descartem aí a alternativa B, Mesozoico, Cretáceo. Já descartem a alternativa C, Mesozoica, Triássico. Já descartem aí a alternativa D, Paleozoico, Cambriano. Podem descartar. E vai ficar o quê? Cenozoico, Quaternário. Aqui, ó, resposta correta, alternativa E, gabarito E, tá bom? Mais um ponto aí para você que é nosso aluno da mediação. Prosseguindo agora, vamos então para a questão de número 3. A questão 3, gente, é uma questão discursiva. Então, o que é a extinção de espécies e quais as possíveis causas de sua ocorrência? Pessoal, tanto na biologia quanto na ecologia, quanto na biologia, a extinção de espécies nada mais é do que o desaparecimento de espécies, subespécies ou grupo de espécies. E essa extinção, ela pode ser causada por muitas situações, por muitos pontos aí que a gente vai ver. Ela pode ser causada, por exemplo, por condições ambientais diferentes, que torna aquele ambiente para aquela espécie desfavorável, aquela espécie não consegue se adaptar a essa alteração, a essa mudança climática. Então, pode acontecer isso, tá bom? Essa extinção. A gente tem também a aniquilação de espécies por outros organismos e até mesmo, pessoal, pelo homem. Também é mais um ponto aí que a gente pode estar falando aqui para vocês.
A gente tem, né, a extinção que pode ser causada pela insuficiente capacidade de adaptação, que eu já considero o quê? Essa insuficiência de capacidade de adaptação relacionada a qualquer alteração em um determinado ambiente que aquela espécie vive, ela não consegue se adaptar e ali ela não vai conseguir o quê? Sobreviver. Não conseguindo sobreviver, eu não tenho o quê? Perpetuação daquela espécie. Eu não tenho reprodução, eu não tenho perpetuação e não tem como ela sobreviver. E aí eu tenho o quê? O total desaparecimento daquela espécie. Mas, como eu falei, vamos aqui, deixa eu responder aqui a questão. Se você respondeu mais ou menos como eu coloquei aí, com suas palavras, não tem problema, desde que você tenha colocado que a extinção é o total desaparecimento, aqui ó, de espécies, subespécies ou grupos de espécies. E lembrando, né, que essa extinção, ela pode ser causada, mais uma vez aí que eu falei aqui para vocês, pela insuficiente capacidade de adaptação, justamente, né, relacionado aqui a condições ambientais diferentes, né, um organismo que é acostumado, por exemplo, a viver, né, em uma região totalmente árida, seca, se você tira ele e coloca ele, por exemplo, lá na Antártica, um clima totalmente diferente, ele não vai conseguir se adaptar, porque aquilo ali não é a condição ambiental favorável para aquele indivíduo sobreviver. Tá bom? É só um adendo aí. A questão da deslocação por competidores na alimentação, né? A questão, muitos competidores começam a se alimentar de um determinado fruto, chega um momento que aquele fruto acaba. E aí vem a aniquilação das espécies. E também a aniquilação feita por outros organismos e mesmo pelo homem, através da destruição, né, do próprio homem. Prosseguindo agora, vamos então para a questão de número 4. A era paleozoica marca o surgimento de um importante recurso que ainda é amplamente explorado em diversas partes do planeta. Será que vocês lembram que recurso é esse? Lembra que eles... Eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. É o carvão, tá, pessoal? Dentro daquele mapinha lá que eu li para vocês, né, que eu fui dedilhando para vocês, aquela nossa imagem, aquele tempo geológico, vocês vão ver que dentro da era paleozoica, né, esse recurso é o carvão. Mas aqui eles falam de plantas não comestíveis, que você vai desconsiderar. A alternativa C, ele fala de espécies de animais antigos, também desconsidere, porque o auge era o carvão. D, das primeiras fontes de água, a gente sabe que não foi na era paleozoica, né, que surgiu essas primeiras fontes de água. E a alternativa E, ele fala de rochas de origem ígnea. Quando ele fala ígnea, ele está falando de rochas magmáticas, né? Aquelas larvas que eclodem dos vulcões e se transformam, né, em rochas, que aí a gente fala que tem essa origem ígnea. Então, a resposta correta, para a gente não perder tempo, é o gabarito B de bola. E agora, aquele momento decolando para o futuro, é isso mesmo. Vamos analisar aqui essa imagem, questão 5. Analisamos essa imagem, eu já estou observando aí que tem bastante fósseis aí nessa imagem. De cara aqui, ó, já estou observando fóssil aqui, ossos, vestígios aqui, né? Então vamos analisar agora o que a questão pede. O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. Jurássico a gente já pensa o quê? Na era dos dinossauros. A era a qual os mesmos podem corresponder é... Deixa eu abrir logo tudo aqui. Opa, não tem problema. Não tem problema. A era aqui já dei até a resposta. Na hora que eu apertei aqui achando que tinha alternativa E, já veio a resposta. Não tem problema, bônus para vocês. Então, a era no qual os mesmos podem corresponder desse período, do período Jurássico é a era
Mesozoica. Então, o gabarito correto é a alternativa A. Isso mesmo, pessoal. Era Mesozoica, gabarito A. Então, chegamos aqui ao final de mais uma aula e já já a gente volta com mais aulas. Até mais, alunos!